Eu quero compartilhar o tema, os milagres que acompanharam o servo Jó, porque muitos milagres acompanharam a vida de Jó. Temos a memória a respeito de Jó, que Jó ele perdeu tudo, que Jó perdeu a esposa, perdeu os filhos, perdeu 7 filhos e 3 filhas, é isso, mano? Ele compartilhou pela manhã também, e perdeu os bens, as posses, os animais, a saúde. Lembramos disso muitas vezes quando falamos a respeito de Jó, mas pouco é falado das bênçãos que estavam sobre a vida dele. E quando nós olhamos lá no capítulo 42, se não me engano, de Jó, acho que é Jó 42, fala das bênçãos. Só vou olhar aqui para mim não falar nenhum versículo, nenhum capítulo errado. Exatamente, no Jó, no capítulo 42, nós vemos a multiplicação, a restituição, aquilo que o Senhor fez na vida de Jó. Mas eu gostaria de salientar nesse momento algo na vida de um ponto importante na vida de Jó, que Jó entendeu, que era o tempo do Senhor na vida dele. Jó, ele entendeu o tempo do Senhor na vida dele. Eu vou dizer isso mais uma vez. Jó entendeu o tempo do Senhor na vida dele. Daniel capítulo 2, versículo 21. Eu quero ler com você este versículo, e que nesta manhã você possa entender isso também na tua vida. Diz assim: Ele muda as épocas e as estações, destrona reis e os estabelece, dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Espírito Santo de Deus, fale em nossos corações nesta manhã, Senhor. Pedimos a Ti, fale em nossas vidas, Senhor. Que toda barreira, todo impedimento, tudo aquilo que Satanás quer trazer para travar, para roubar a Tua palavra, caia por terra em nome de Jesus. E que venha o Teu reino, e que seja clara a Tua palavra aos nossos ouvidos, Senhor, para que possamos vivê-la todos os dias e entendermos os tempos e as épocas do Senhor para nós. Em nome de Jesus te bendizemos e te agradecemos. E todos dizem amém. Amém, Jesus. Amados, Daniel no capítulo 2, ele tem uma revelação da parte de Deus, um direcionamento da parte de Deus, que é o Senhor que muda as épocas e as estações. Significa que algo, amados, que está bem, que algo que está funcionando bem, que algo que está caminhando bem, pode acontecer um desafio no meio do caminho, por permissão de Deus, pelo fato de Deus agir de forma ativa ou agir de forma permissiva. Porque das duas maneiras nós vemos na palavra de Deus, Deus agindo como Ele quer, conforme diz este versículo que lemos, que Ele muda as épocas e as estações. Então aqui Ele está dizendo que é o Senhor que muda épocas, que é Ele que muda tempos, então, em nossas vidas. E existem situações, como no caso de Jó, que Deus permitiu que acontecesse. Mas eu quero dizer nesta manhã que nada acontece sem a permissão de Deus na tua vida, sem uma vontade, sem um agir de Deus na tua vida. Então Deus muda épocas e estações, e houve uma época, uma estação na vida de Jó. Houve uma época que ele prosperou, que ele cresceu. Houve uma época, aconteceu uma época na vida de Jó, um tempo, uma estação, que tudo florescia, que os animais
se multiplicavam, que as plantações se multiplicavam na vida de Jó, tudo que Jó tinha multiplicavam-se os filhos, ele tinha 10 filhos, amados. Haja multiplicação, receba essa bênção em nome de Jesus. Eita glória, hein? Aleluia. Então são muitas multiplicações, amados. Receba a bênção do Senhor sobre a tua vida. Qual bênção, pastor? De multiplicação em nome de Jesus. Mas, amados, nós vemos na palavra então que tudo ia bem na vida de Jó. Só que existem épocas e estações. Certa vez o pastor Cláudio, ele ministrou a respeito das 4 estações. Ele já ministrou não somente uma vez essa palavra, mas é uma palavra que cada vez que ele ministra, tem algo novo que Deus fala através dela no meu coração, onde ele fala das 4 estações na vida do cristão. No tempo do verão, que é o tempo onde tudo acontece, que desfruta, que é um tempo de você viver aquilo que a primavera construiu. Mas existe o tempo do outono, onde começam a vir alguns desafios e as folhas começam a cair das árvores. E existe o tempo do inverno, que parece que quando você ora nada acontece, parece que você está buscando ao Senhor e as coisas não crescem, nada dá certo, parece. E essa ministração que o pastor Cláudio trouxe certa vez falava exatamente a respeito disso, porque as estações e as épocas dependem do Senhor para acontecerem em nossas vidas. E muitas vezes não nos damos conta disso. Achamos que vamos viver para sempre primavera. Sempre vai ser primavera na vida. Sempre vai ser verão na vida. Amados, e não é dessa forma que vai acontecer. É necessário para o nosso crescimento. É necessário para o nosso crescimento as 4 estações. É necessário para o nosso crescimento. É necessário para entendermos aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Jó estava muito bem com a família, muito bem nos negócios. A palavra diz que ele era um homem muito rico. Ia tudo bem na vida dele. De repente, aconteceu que Deus permitiu que fosse mudado épocas e estações. E quando ele passou pelas lutas, ele precisou ser paciente. Olha para a pessoa do teu lado e diga para ela assim: seja paciente. Diga assim para ela: principalmente comigo. Fala, Jesus. Eita, pai. Amém? Principalmente comigo. Porque, amados, ouvimos muito falar a respeito da paciência de Jó, sim ou não? É uma das coisas que mais nós ouvimos falar, é a respeito da paciência. Sabe aquele momento que a esposa chega em casa, a mulher chega em casa, e ela está ali cuidando da casa, arrumando todas as coisas, e aí chega o marido do trabalho: oi, tudo bem? Já vai arrancando a roupa e jogando em tudo quanto é canto, já arranca a blusa, joga em cima da cama, ou depois do banho ele joga aquela toalha em cima da cama. Então a mulher respira fundo e diz: Senhor, me dá paciência de Jó, porque se o Senhor me der força eu arrebento. Se o Senhor me der força eu arrebento, eu preciso da paciência de Jó. Senhor, eu preciso do Senhor. Sabe, amados, existem alguns desafios assim. Sabe, amados, eu acredito assim, a cada dia por viver com a pastora Cíntia e já ver isso em diversas mulheres, eu acredito que a mulher, Deus capacitou as mulheres com GPS. Mulher já tem GPS próprio. E é algo muito interessante, eu acredito nisso, né? Isso é coisa minha, tá? Depois vai falar: o pastor falou que está na Bíblia. Não está na Bíblia, eu estou falando que é coisa minha. Mas eu acho legal compartilhar, porque a mulher, ela tem GPS.
e não é GPS para achar o marido, não. Ela tem GPS para achar coisas. Amados, se um homem pergunta, olha, eu estou procurando tal objeto, ela fala assim, olha, está lá na gaveta, do lado esquerdo, na primeira gaveta, pode abrir o guarda-roupa, a primeira gaveta do lado esquerdo, você vai encontrar debaixo da pasta branca. O homem, ele vai procurar no guarda-roupa, na primeira gaveta, branca, ali do lado esquerdo, ele abre, pega a pasta branca e não encontra. Mas a mulher, aí o homem diz assim, eu não sei, eu não achei. Mas é interessante, a mulher vai lá, ela abre o guarda-roupa, na primeira gaveta, do lado esquerdo, levanta a pasta branca, lá. Amados, isso não é coisa de GPS, deve ter GPS na mão. E aí a mulher respira fundo e diz, Senhor, dá paciência de Jó. Dá paciência. Amados, mas também os homens têm paciência de Jó. Chegou nessa hora. Também tem paciência de Jó. Amados, tem mulheres que cobram 5, 6 vezes a mesma coisa por 2 anos seguidos. E o homem diz, Senhor, me dá paciência. Demora para acontecer as coisas. É a tal da paciência. Então a gente ouve tanto falar da paciência de Jó, que na palavra de Deus, amados, nós encontramos essa paciência que aconteceu por um motivo. Jó entendia épocas e estações na vida dele. Jó entendia as épocas e as estações. Ele entendia que nem todas as coisas vão acontecer da forma que ele quer, no tempo que ele quer. E nós precisamos entender dessa forma, compreender dessa forma. Porque eu convido você a abrir a sua Bíblia, então, Jó capítulo 1, versículo 8. Eu quero ler na nova versão transformadora este versículo. Jó 1, do 8 ao 10. E nós vamos entender um pouco mais dessas épocas e estações. Diz assim: então o Senhor perguntou. Olha o Senhor perguntando para o inimigo. Pega no versículo 7, por favor, Davi. Olha, versículo 6. Vamos pegar do 6. Certo dia, os anjos vieram à presença do Senhor, e Satanás, o acusador, veio com eles. De onde você vem? Perguntou o Senhor. Satanás respondeu: estive rodeando a terra, observando o que nela acontece. Então o Senhor perguntou: você reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. É homem íntegro e correto, teme a Deus e se mantém afastado do mal. Satanás respondeu: é verdade, mas Jó tem bons motivos para temer a Deus. Tu puseste um muro de proteção ao redor dele, de sua família e de seus bens, e o abençoou em tudo que ele faz. Vê como ele é rico. Até aqui. Amados, Jó, ele tinha sobre a vida dele 3 milagres. Jó tinha sobre a vida dele a bênção por completa do Senhor. E eu quero compartilhar a respeito disso. Para que essa paciência acontecesse, ele entendeu as épocas e as estações. E aí vai uma chave para a tua vida. As épocas e as estações não interferem naquilo que Deus tem e projetou para a tua vida. Alguns pegaram, alguns entenderam. As épocas e as estações não vão mudar aquilo que Deus preparou para você. Não vão mudar. Não vão mudar. Este homem, Jó, ele viveu o que era o melhor dessa terra. Mas depois ele perdeu tudo, exceto a vida e a esposa. E hoje eu quero falar de 3 milagres que acompanharam a vida dele. Amados, mudou a época, mudou a estação,
caíram as folhas, onde caíram os frutos, onde só ficou aquele tronco com aqueles galhos secos. Chegou este momento na vida dele, mas não mudou aquilo que Deus tinha preparado para a vida dele. E o primeiro ponto que eu quero compartilhar, a bênção que ele tinha, o milagre que ele tinha, era que Deus havia cercado ele e a sua família. Isso significa confiança. Diga comigo, confiança. Amado, Jó tinha certeza, a tal ponto que quando os filhos dele faziam festas, depois ele chamava os filhos e consagrava e se arrependia pelos filhos. Ele orava por cada um deles, dizendo: se meus filhos pecaram, se eles tivessem pecado, pelo menos agora eles já estariam sido purificados, seriam purificados. Então Jó, ele orava pelos filhos nessa época. Lógico que precisamos entender que é uma época antes da graça de Cristo sobre nós. Hoje nós temos acesso ao coração do Pai. Eu me arrependo pela minha vida. Eu não consigo me arrepender para a salvação do Walter, por exemplo. Eu não consigo me arrepender para a salvação dele, porque é um arrependimento pessoal. Eu consigo me arrepender, Senhor, pelas atitudes. Senhor, perdoa, tem misericórdia. Senhor, alcança ele, Senhor, que ele comeu esfirra demais. Papai, ele comeu. Então eu posso orar para o Senhor clamando, mas para a salvação tem que ser ele específico. Tem que ser ele, assim como cada um de nós. Porque a graça já foi derramada e através de Cristo nós temos acesso ao coração do Pai. Amém ou amém? Mas nessa época diz a palavra que Jó, ele fazia isso. Jó, ele orava pelos filhos dele. Ele oferecia, no versículo 5 diz assim, Jó 1,5: terminando o período de banquetes, Jó chamava-os e fazia com que eles se purificassem. De madrugada ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Então Jó, ele buscava pelos filhos dele. Por quê? Porque ele cria nessa cobertura. Ele cria que estava cercado, que os filhos deles, que a família dele estava guardada pelo Senhor por uma muralha. E isso chama-se confiança, amados. Sabe por que Jó tinha tamanha confiança? Porque ele tinha intimidade com Deus. A confiança é gerada através da intimidade. Pastor, mas a palavra diz que ele conhecia o Senhor só de ouvir falar. Amados, ele aplicava fé no ouvir falar. Ele confiava no Senhor. E a confiança vem através da intimidade. A confiança vem através da intimidade. Imagina só, se de repente, no nosso meio, eu chamasse o Henrique e o Walter aqui na frente. Só imagina se eles estivessem aqui na frente. E aí eu chamasse o meu filho, Davi, e falasse: filho, fica de costa para um deles e você vai se jogar para trás. Em qual dos dois você vai confiar? No Henrique ou no Walter que vai te segurar? Talvez ele ia olhar para um e olhar para o outro, ia dar risada e ia falar: muito provável. Mas agora, se eu estivesse junto com os dois e falasse: filho, escolha um dos três para você se jogar, para você fechar os seus olhos e se jogar. E eu perguntasse: qual dos três você vai escolher? Ele ia olhar, sem dúvida do que eu estou falando, ia falar assim: papai. Nós só vemos isso em casa, tá? É real isso. A gente fala assim: vira para trás, fecha o olho e se joga. E ele, mó alegria, e a Manu também, no mó fé, eles acreditam que eu vou segurar e a pastora também. Não sei até quando, graças a Deus os dois são fits. Então tá tudo beleza.
Mas por que eu estou falando isso? Por causa da intimidade. A intimidade, ela gera confiança. Quanto mais intimidade, mais confiança você tem. Quanto mais próximo, mais íntimo, mais alegria você tem. Amados, assim é no nosso relacionamento com as pessoas. Quanto mais intimidade nós temos, ou nós confiamos mais, ou nos afastamos mais. Por quê? Porque a intimidade, ou ela gera confiança, ou ela gera um distanciamento. Vai depender do caráter, vai depender de como a pessoa se porta, vai depender de como ela é. Jó, ele tinha intimidade com Deus, ele confiava, ele sabia que a palavra do Senhor era sobre a vida dele. Salmos capítulo 91, versículo 10 ao versículo 12, diz assim: nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em pedra alguma. Aleluia. Amados, isso é confiança. Isso é para aquele que crê. Amados, não é porque tudo vai bem, mas é porque crê que existe uma cobertura. O Senhor me lembrava de um diagnóstico que eu tive em 2013. Um diagnóstico de hérnia de disco da coluna, na região lombar, L4 e L5, onde por várias vezes eu travei e eu não conseguia andar e não conseguia nem respirar direito. Fui para o hospital várias vezes travado, e eu falava: Senhor, mas eu creio na tua palavra, eu creio no teu milagre. Até que um dia, numa ministração, Deus falando comigo tete a tete, num reencontro com Deus, eu recebi uma palavra profética dizendo assim: aquilo que você veio buscar, você já encontrou, por isso ninguém colocou a mão sobre você. E naquele dia eu recebi a cura do Senhor sobre a minha vida, para a glória do Senhor. E amados, durante o período que nós alugamos aqui, foi bem no início, eu ia falar compramos, mas ainda não compramos, mas pela fé nós já compramos em nome de Jesus. Aleluia. No período que nós estávamos preparando aqui a igreja, nós levamos vários sacos de cimento lá para cima. Quem lembra disso? Glória a Deus. Vários sacos de cimento. Eu lembro que o Lio disse assim para mim: pastor, eu nunca trabalhei na igreja tanto assim, nem eu nem a Lu, na igreja, quanto a gente trabalhou quando a gente alugou aqui, que foi aquele mutirão de sábado, domingo, feriado. O Lio disse assim: a gente nunca trabalhou tanto na obra física como a gente tem trabalhado. E aí tinha vários sacos de cimento. E aí alguns irmãos pegavam o saco de cimento, colocavam nas costas, o saco de 50 quilos, e subia desde lá da rua até chegar lá na parte de cima. E aí eu peguei um saco de cimento e eu falei: Senhor, me ajuda a não amarelar. Me ajuda a não amarelar, Senhor. Os irmãos estão lá firme e forte, eu também quero. Amados, graças a Deus, vários sacos de cimento. Não foi nenhum, nem dois, nem três, mas vários, que o Senhor me capacitou para subir, para levar esses sacos de cimento lá em cima, para a honra e glória do Senhor Jesus. Esses dias atrás eu estava com o Ale. Cadê o Ale? O Ale está por aí, eu vi ele. Ah, está ali atrás. Eu estava com o Ale, a gente estava pintando, reformando, mexendo aqui. Eu disse: Ale, eu não posso pegar essa lata, porque se eu pegar, eu sei que eu vou travar. E eu falei: Senhor, mas por quê? O que aconteceu daquela forma, um saco de 50 quilos, e agora uma lata? Eu sei que eu estou sentindo. E então o Senhor me lembrava: existem épocas e estações, mas uma coisa que não muda é a minha palavra que foi lançada sobre ti. Amados, Jó, ele entendeu que a época e a estação mudou,
mas a cobertura do Senhor sobre a família dele permanecia sobre ele, amado. E eu declaro e profetizo isso sobre a tua vida. Independe da situação que você está vivendo, o Senhor é aquele que te guarda, o Senhor é aquele que te sustenta, o Senhor é aquele que te mantém de pé. Isso é confiança. Segundo ponto, segundo milagre que alcançou Jó, é que Deus o abençoava, Deus abençoava as obras de suas mãos. Amados, creia, essa bênção está sobre a tua vida. Deus abençoa as obras das suas mãos. É Ele que faz. Isso chama-se, e eu quero compartilhar com você, o primeiro, confiança, e agora, fé. É na fé, amados. Aquilo que Jó fazia dava certo. Jó era abençoado. Aonde Jó chegava, algo acontecia. Amados, eu imagino novamente, e eu tenho uma mente fértil. Eu não gosto de ler a Bíblia simplesmente como uma literatura, amados. Quando eu vou ler a Bíblia, eu ativo filme na minha cabeça. Eu ativo um telão na minha cabeça. E eu vejo um filme passando. Então, quando eu estava vendo que Jó, tudo que ele fazia, as mãos dele eram abençoadas, amados, na minha cabeça eu já passo um telão, já passo um filme. Eu imagino Jó caminhando, pegando uma laranja, chupando uma laranja, pegando aquela sementinha, jogando na terra, que era a terra dele, o quintal dele, as terras dele, jogando. E passado um tempo, ele voltava lá, já tinha uma arvorezinha, já tinha um pezinho de laranja, e aquele pezinho crescia, e ele chupava outra laranja, jogava outra semente, passado um tempo, quando ele voltava, ele via, ele já tinha um pomar de laranjas, porque tudo que ele fazia, o Senhor abençoava o trabalho da mão dele, amados. Não está isso na palavra de Deus, não, mas eu imagino por quê? Porque tudo que ele fazia, Deus prosperava na vida dele. Meu irmão, essa bênção ela é sobre a tua vida. Essa bênção é sobre a tua vida. Onde você colocar as tuas mãos, prosperará. Tem uma canção que ela... Então você que está com voz, que conhecer, me ajuda a cantar ela, porque minha garganta, se eu começar a cantar, não termino de pregar. Mas ela dizia assim: as minhas mãos estão cheias das tuas bênçãos. As minhas mãos estão cheias das tuas bênçãos. As minhas mãos estão cheias das tuas bênçãos. Minhas mãos estão cheias. E todo aquele que eu tocar, E tudo aquilo que eu tocar, abençoado será. Tudo aquilo que eu tocar, abençoado será. Minhas mãos estão cheias das tuas. pode se colocar de pé um instante? Quem lembra tocar essa música aí? Tem alguém que lembra tocar? Eu tinha Ô, 6 pastor, eu anos de nem idade. conhecia essa música, né, Ana? O João também desse jeito. Mas, amado, eu quero cantar com você. Você vai cantar mais forte. Está fácil? A letra? Não está fácil, mas vai ficar fácil já já. Porque eu quero, a primeira parte nós vamos bater palma. E a segunda, você vai tocar no ombro do teu irmão. Amém ou não amém? Amém. Glória a Deus. Então declara assim: as minhas mãos estão cheias das tuas bênçãos. As minhas mãos estão cheias das tuas bênçãos. As minhas mãos estão cheias das bênçãos. Mais uma vez, as minhas mãos estão cheias. Minhas mãos estão cheias
Toque na pessoa do teu lado, saia do teu lugar. Toque em outra pessoa, toque em outra pessoa. Toque no ombro, toque no ombro. Todo aquele que eu tocar, abençoado será. todo aquele que eu tocar, abençoado será. Do quê? Então aplauda o Senhor nesta manhã. Então aplauda o Senhor nesta manhã. Então aplauda o meu filho. Podemos aceitar em nome de Jesus. Glória a Deus. Amados, isso é fé. É crer. Pastor, eu não vi nada na minha mão. Realmente, talvez você não viu nada nas tuas mãos. Mas você creu. Você tocou. E o milagre é real sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Diz a palavra do Senhor em 2 Reis, capítulo 4, do versículo 1 ao 7, diz assim: o que eu posso fazer? Vou pegar do versículo 1, tá? Certo dia, a viúva de um dos membros do grupo do profeta foi pedir ajuda a Eliseu, dizendo: meu marido que o servia morreu, e o Senhor sabe como ele temia o Senhor. Agora vem um credor que ameaça levar os meus 2 filhos como escravo. O que posso fazer para ajudá-la? Perguntou Eliseu. Diga-me o que você tem em casa. Não tenho nada, exceto uma vasilha de azeite, respondeu ela. Amados, deixa eu fazer um parênteses aqui. Infelizmente, o crente tem o costume de falar: eu não tenho nada. Mas hoje vai ser mudada essa história na tua vida em nome de Jesus. É hoje, amados. Essa mulher, ela pediu um milagre para o Senhor. Ela pedindo um milagre aqui para o profeta Eliseu. E ela diz: eu não tenho nada. Aí, exceto uma vasilha de azeite. Meu irmão, o Senhor, Ele quer usar aquilo que você tem, que você acha que é pouquinho, que é insignificante. Deus quer usar isso para fazer maravilhas. Ele é o Deus que multiplica. Aleluia. Então Eliseu disse: tome emprestado muitas vasilhas de seus amigos e vizinhos, quantas conseguir. Depois entre em casa com seus filhos, feche a porta, derrame-as nas vasilhas o azeite que você tem e separe-as quando estiver cheias. A viúva seguiu as instruções de Eliseu. Seus filhos traziam vasilhas e ela as enchia. Logo, todas estavam cheias até a borda. Traga mais uma vasilha, disse ela a um dos filhos. Acabaram as vasilhas, respondeu ele, e o azeite parou de correr. Quando ela contou ao homem de Deus o que havia acontecido, ele lhe disse: agora vende o azeite e pague suas dívidas. Você e seus filhos poderão viver do que sobrar. Aleluia. Amados, o que eu vejo aqui? Aplicação de fé. A princípio ela diz: eu não tenho nada. Exceto uma vasilha, um pouquinho de azeite. Diga assim para o seu irmão: diga para ele assim: Agora diga assim: o Senhor precisa só de um pouquinho para multiplicar na tua vida. Você recebe? Em nome de Jesus. É aplicação de fé. Jó, ele aplicou fé. Jó, ele sabia que já tinha acontecido, amados. Nós precisamos entender, e o apóstolo Paulo, ele nos ensina lá em Efésios capítulo 1, versículo 3, que todas as bênçãos espirituais já foram liberadas nas regiões celestiais sobre as nossas vidas. Então o Senhor está dizendo assim: olha, já foi liberado sobre você todas as bênçãos, os milagres, o sobrenatural já está liberado nas regiões celestiais. Aplique fé, acesse e o sobrenatural vai acontecer. Acesse e o sobrenatural vai acontecer.
Amados, precisamos aplicar fé, porque o Senhor já nos abençoou, já é real sobre a tua vida, porém é necessário aplicar fé. Amados, e o maior milagre que temos é o milagre da salvação. Ninguém poderia fazer isso, somente Jesus. Ninguém poderia se entregar a ponto de resgatar a minha ou a tua vida, somente Jesus. E nesta manhã, amado, que este milagre alcance a tua vida, alcance a tua casa, alcance a tua família, o milagre da salvação. E o terceiro que eu quero compartilhar é que multiplicavam os bens. Então o primeiro é que havia uma cobertura, o segundo, havia bênção, e o terceiro, a multiplicação dos bens. O Senhor, Ele é leal e Ele é fiel à sua palavra. Ele é leal e Ele é fiel à sua palavra. Então, amados, a multiplicação na vida daqueles que são fiéis a Deus, elas não acontecem de maneira natural. 1 mais 1 é igual a 2. Porque aí é uma soma. O Senhor não tem soma para a tua vida, o Senhor tem multiplicação para a tua vida. O Senhor quer multiplicar a 30, 60 e 100 vezes mais. Mateus capítulo 13, versículo 23 diz assim: e finalmente, o que foi semeado em terra boa, este é aquele que ouve a palavra e entende. Ele dá uma colheita de 100, 60 e 30 por 1. Amados, então aquele que ouve, que toma a palavra, ele vai multiplicar, ele vai receber essa palavra nesta manhã. E esse terceiro ponto é a fidelidade. Primeiro, confiança. Segundo, fé. Terceiro, fidelidade. A fidelidade, ela vai acontecer na vida daqueles que creem, na vida daqueles que se entregam. Nós ouvimos um testemunho de fé, de fidelidade, que falou: opa, tem um sobrenatural, eu vou entregar ao Senhor, algo novo vai acontecer na minha vida. E no dia seguinte já aconteceu. Sabe o que acontece? Nós precisamos acessar o lugar da bênção, amados. Para acessarmos o lugar da bênção, nós somos tirados do conformismo, nós somos tirados da comodidade. E não foi diferente com a vida de Jó. Com Jó estava tudo confortável, todas as coisas estavam indo bem, as riquezas, a família. Mas, amados, estava muito confortável. Deus mudou épocas e estações na vida de Jó, mas o Senhor não mudou a cobertura sobre ele. O Senhor não mudou a bênção sobre ele. E o Senhor não mudou a multiplicação sobre ele. E nós vemos, amados, depois de um tratamento na vida de Jó, que hoje não dá tempo de entrarmos nesse ponto, mas de um tratamento, o Senhor tratou com Jó. A partir do capítulo 38 nós vemos Deus falando com Jó. E Jó já se achava muito sabido, muito esperto. E ali Deus começa a questionar ele: ah, Jó, você é sabidão mesmo? Então onde você estava quando eu coloquei os limites dos mares? Onde você estava quando eu criei os céus e a terra? Você não sabe responder tudo? E então, amados, eu não quero entrar nesse ponto agora, mas Deus trata com ele a ponto dele quebrantar o coração. Ele quebrantou o coração, ele reconheceu quem era Deus. Que nesta manhã você reconheça quem é Deus na tua vida. Que nesta manhã você veja as novidades do Senhor na tua vida. E venha um quebrantamento no coração de Jó tamanho, que ele se arrepende, ele se prostra diante do Senhor. Sabe, amados, assim precisa acontecer na minha e na tua vida. O Senhor, Ele muda épocas e estações para nos aproximar dEle. Mas o Senhor não muda aquilo que Ele já declarou sobre as nossas vidas. Aquilo que o Senhor falou que ia acontecer é real, vai acontecer sobre a tua vida. É verdadeiro, amado, essa palavra não muda. A palavra diz que passarão céus e terra, mas as palavras do Senhor não hão de passar, elas vão continuar para sempre. Essa
palavra vai continuar. Essa palavra é verdadeira. E aconteceu na vida de Jó, que ele foi tirado da situação de conforto. E agora, o coração dele é mudado. E quando nós lemos, amados, isso é tão tremendo. Lá no capítulo 42, isso muda tudo, isso muda toda a história. Quando ele chega no capítulo 42, e diz no versículo 8, ele diz assim: vão agora até meu servo Jó, levem 7 novilhos e 7 carneiros, e com eles apresente o holocausto em favor de vocês mesmos. Meu servo Jó orará por vocês, eu aceitarei a oração dele. Uau! Aleluia! E não lhes farei o que vocês merecem pela loucura que cometeram. Vocês não falaram o que é certo a meu respeito, como diz meu servo Jó. Então ele faz Temã, Bildade, de Suá e Zofar, de Maanate, fizeram o que o Senhor lhes ordenara, e o Senhor aceitou a oração de Jó. Depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero, e lhe deu em dobro tudo o que tinha antes. Olhe para o teu irmão e diga assim: chegou o tempo da bênção dobrada sobre a tua vida, em nome de Jesus. Você crê? Meu irmão, sabe o que eu penso, amados? O que eu penso? Que a palavra do Senhor, ela é para nós um referencial. E a palavra do Senhor diz que quando o povo recebia a palavra do Senhor, eles davam gritos de júbilo, de alegria. Quando eles recebiam algo da parte do Senhor, existiam alaridos de festa, meu irmão. Nesta manhã, se você tem festa no teu coração, faça barulho ao Senhor, dê glória a Deus, dê aleluia. Sabe por quê? Porque chegou o tempo de ser restituído em dobro na tua vida, em nome de Jesus. Chegou o tempo, amados. Sabe por quê? Porque Jó, ele se prostrou, ele se humilhou, ele voltou ao Senhor. Jó entendeu que a maior riqueza que ele tinha era a presença do Senhor. E a presença do Senhor multiplicou todas as coisas na vida dele. Versículo 12 diz assim: e o Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que o início. Ele teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentos. Também teve ainda 7 filhos e 3 filhas. A primeira filha deu o nome de Gemina, segunda o de Kézia, o de terceiro o de Queren Apuque. Em parte alguma daquela terra havia mulheres tão bonitas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu uma herança junto com os seus irmãos. Depois disso, diga comigo, depois disso, meu irmão, depois que aconteceu essas coisas aqui, eita meu Deus, Jó viveu 140 anos. Meu irmão, não é a bênção para você deixar só herança para os teus filhos, não. Deus quer trazer prosperidade e novidade sobre a tua vida, bênção sobrada. Se você quer, faça barulho e aplauda o Senhor. Glorifica o Senhor nesta manhã. Aleluia. Amados, mas de uma coisa Jó não se afastou: da palavra do Senhor. Aquelas bênçãos, as épocas e as estações foram mudadas, mas as bênçãos permaneceram. Mas para que voltasse a acontecer a primavera, foi necessário Jó se humilhar diante do Senhor.